Tópico 1 Introdução à Psicologia. Objetivo. Item Conhecer e refletir sobre a origem da psicologia como ciência. Você já pensou que muitas vezes nos baseamos em nossas atitudes e pensamentos para explicar nossas próprias atitudes e as dos outros? Quando você ouve uma pessoa e procura compreendê-la, está, na verdade, partindo do seu próprio conhecimento para tentar encontrar uma solução que possa ajudá-la. Em nossas interações pessoais, muitas vezes, pensamos e analisamos o melhor meio ou método de agir, seja com os nossos pais, filhos, alunos e amigos, seja no âmbito da escola, religião e trabalho, pois essas relações nos levam a pensar em como nossas atitudes podem contribuir com mudanças nas relações humanas. Quando temos de tomar decisões, pensamos em como agir, refletimos como aconselhar melhor, porque agimos de um modo diferente do outro, e assim procuramos entender e explicar as nossas atitudes comportamentais e as dos outros. Mas como podemos explicar essas constatações? A resposta para essa pergunta será tratada em nossa primeira conversa. Vamos lá. 1.1 Natureza e objetos da psicologia. Alguém já disse uma vez que, de advogado e psicólogo todos nós temos um pouco. Esta expressão popular confirma aquilo que constatamos no dia a dia: as pessoas condenam ou absolvem os outros, ainda que não tenham conhecimento das leis como os advogados, aconselham e orientam aqueles que precisam de acompanhamento psicológico, embora não sejam psicólogos. Porém, para a psicologia, como ciência, não poderíamos considerar o senso comum, pois considerá-lo faria da psicologia um conhecimento inexato. Tópico 1. 9. Aula 1. No entanto, na psicologia, é preciso distinguir o senso comum, aquilo em que as pessoas acreditam, ainda que não tenham fundamentação científica, do conhecimento exato, o que pode ser comprovado pela ciência. Vejamos por quê. O senso comum não oportuniza um procedimento assertivo para avaliar com exatidão uma questão, um problema. Porém, quando emitimos uma ideia na psicologia, essa deverá ser comprovada cientificamente, isto é, precisará passar pelo campo da investigação, da pesquisa, que, por sua vez, se apropria de métodos e procedimentos assertivos. O senso comum trata da ideia produzida a partir de uma experiência única e pessoal. Vejamos o caso do conhecimento mitológico, que antecede o conhecimento filosófico. O povo grego procurava explicar as coisas da alma e do coração a partir de sua própria experiência imaginária. Veja a história ilustrada, acesse o link no material da web, texto mitológico sobre o amor de Psique e Eros. O texto retratará uma tentativa de se explicar as coisas da alma a partir de um senso comum. 1.2 Campo de estudo da psicologia como ciência. A ciência proporciona caminhos lógicos para uma compreensão mais elaborada de uma área do conhecimento específico, pois ela se apropria do método científico para comprovar e investigar suas hipóteses a fim de poder aceitá-las ou refutá-las. A psicologia confia no método científico para a elaboração da construção do seu próprio conhecimento. A palavra psicologia deriva dos termos em grego psique, alma, e logos, estudo, significa estudo da mente ou da alma. A psicologia tem como campo de investigação os processos mentais, das bases fisiológicas do comportamento, da linguagem, da emoção, da inteligência, da memória, da percepção, da aprendizagem, da consciência, do pensamento, da motivação, da personalidade, do comportamento anormal, das influências sociais, enfim, tudo o que está relacionado ao comportamento humano. Na área da psicologia comparada, os estudos com animais são usados para se chegar a uma melhor compreensão sobre o comportamento do homem. A psicologia vem sendo aplicada em várias áreas, educacional, jurídica e trabalhista, entre outras. A psicologia, entre os gregos, compreendia o estudo da mente ou da alma. Hoje, como ciência que estuda o comportamento e os processos mentais, tem em seu campo de investigação os diversos objetos de estudo do comportamento humano, citados acima e ilustrados a seguir. 10. Psicologia do desenvolvimento e aprendizagem. Figura 1 Objetos de estudo da psicologia. FONT, DED/IFSI. 1.2.1 Como podemos entender a psicologia? Primeiro vamos pensar nessa ciência como uma árvore com vários ramos, em que cada um tem uma direção. Apesar de estarem todos ligados por uma mesma seiva, cada ramo é único, cada um tem uma forma, um modo, uma posição.
Assim é a psicologia. Ela não é uma estrutura de conhecimento unificado, pois possui diferentes assuntos a serem estudados e várias correntes de investigação, portanto, os diferentes assuntos compreendem o diferencial dos objetos de estudos da psicologia. 1.2.2 Entendendo melhor os diferentes assuntos da psicologia. Os primeiros psicólogos apresentaram diferenciações em suas abordagens teóricas ou campos de investigações, tais como o dos psicanalistas, que, por sua vez, diferem do campo dos psiquiatras e este da psicologia. Para melhor entender, no mesmo campo da psicologia, então, é possível encontrar diversificação de conhecimento e, consequentemente, de especialistas. Assim, temos, por exemplo, psicólogos clínicos, orientadores, experimentais, escolares, educacionais. Tópico 1. 11. Industriais, organizacionais, sociais. Também há aqueles que investigam a personalidade, o desenvolvimento, os que trabalham com os testes psicometrista, ergonomista e as dificuldades de aprendizagem psicopedagogos. 1.3 Natureza histórica da psicologia. Desde que o homem surgiu, há aproximadamente 100.000 anos, é possível que os seres humanos estejam envolvidos na busca de compreender sua origem e a si mesmo. O filósofo Itgyu Totgo, 34-322c, é o Nuidgdo, Prato Itoguto Diou. Como o pai da psicologia. É possível encontrar outros estudiosos que afirmam que os assuntos pertinentes a essa ciência tiveram início bem antes desse pensador da antiguidade. Pode-se ainda inferir que a psicologia surgiu em um período que poderia ser delimitado rudemente entre 1880 e 1920, com os primeiros trabalhos de William James, 1875, Dewey, 1887, Ebbinghaus, 1880, Pavlov, 1900, Watson, 1912, Kohler, 1912, Wertheimer e Kafka, de 1910 a 1912, Freud, de 1880 a 1890. No entanto, esses trabalhos não se trataram do início da reflexão sobre o homem, pois esta tarefa sempre foi exercida pela filosofia, desde Aristóteles. Segundo Davidoff, 1983, p9, o nascimento da psicologia surgiu nos últimos anos do século XIX, quando os fisiologistas começaram a ensaiar o método científico para o estudo do cérebro, dos nervos, dos órgãos dos sentidos. 5 de Gesotro of Kvidoff, 19h03, o filósofo Gefiuiutkvuf, 101887, foi quem a priori atribuiu a aplicação do método científico nos processos mentais. Acredita-se que o início da psicologia tenha sido em 1850, quando o filósofo do Segutioncão Fiuekgeseugnukão, Fio. Entusiasmado com o resultado dos sentidos humanos. Entusiasmado com o acredita-se que o início da psicologia tenha sido em 1850, quando o filósofo do Segutioncão Fiuekgeseugnukão, Fio. Entusiasmado com o resultado dos sentidos humanos. A partir dessa descoberta, ele criou a técnica para encontrar respostas precisas à questão do estímulo físico e as respostas sentidas pelo sujeito. O cientista alemão delineou os métodos e a teoria da mensuração que ficaram conhecidos com a publicação, em 1860, da obra Elementos de Psicofísica. Nesta obra, Fechner mostrou a possibilidade de se utilizar procedimentos experimentais e matemáticos no estudo da mente humana. Foi a partir da técnica de Fechner que Wilhelm Wndt, psicólogo alemão, depois de 20 anos das descobertas de Fechner, instituiu a disciplina de psicologia. Wndt é considerado o primeiro estudioso na construção da psicologia como 12. Psicologia do ciência por sua devoção à investigação dos processos psicológicos e pela criação do primeiro laboratório de psicologia. Ele desenvolveu seus primeiros ensaios, que mais tarde viriam a constituir o fundamento para o primeiro movimento da psicologia, conhecido como estruturalismo, que tinha como objeto de estudo a estrutura consciente da mente, as sensações. Até aqui, podemos entender que a psicologia fundamentou suas reflexões no conhecimento grego e, como a demais ciências, abandonou o senso comum para se apropriar de métodos de pesquisa, com os quais busca descrever suas teorias científicas.
No próximo tópico, vamos voltar nossa atenção para os movimentos que contribuíram para inserir a psicologia no campo das ciências. Tópico 1. 13. Tópico 2. Movimentos da psicologia, estruturalismo e funcionalismo, bases fundamentais para a ciência psicológica. Objetivo: item compreender a importância dos dois primeiros movimentos da psicologia para o avanço do conhecimento sobre o comportamento humano. Vamos, a partir deste tópico, conhecer os movimentos que, historicamente, fundamentaram a psicologia como ciência: o Eutitutkniu, o Funeion-kniu, o Gzviotiu, Seigut, Geopoieknitiu. Ekdkiu ou Dgugu ou Viogtouofgtgegueontiduyongu RCTSU. Avanço do que vamos conhecer sobre o comportamento e o desenvolvimento do ser humano. Iniciaremos nossos estudos procurando entender o que foi o movimento estruturalista e o movimento funcionalista no campo de investigações psicológicas, depois prosseguiremos com os demais movimentos. Procuremos compreender a importância desses movimentos no processo histórico da psicologia e suas contribuições para o avanço do entendimento das atitudes e do pensamento humano no processo do comportamento e do desenvolvimento do sujeito. Esses movimentos também desenvolveram métodos científicos para melhor teorizar as descobertas feitas em laboratórios, procedimento esse exigido a todo o conhecimento pelo qual se quer constituir como ciência, uma vez que somente assim a psicologia poderia ser reconhecida como ciência. 2.1 Movimento estruturalista. O estruturalismo teve como precursores Wilhelm Wundt, alemão, e Edward Titchener, britânico. Suas pesquisas tiveram como foco de investigação os procedimentos mentais. Em 1879, Wundt criou o primeiro laboratório experimental de psicologia, cujo objetivo era estabelecer uma identidade própria para a psicologia. 14. Psicologia do desenvolvimento e aprendizagem. Wundt tinha como objetivo investigar as operações mentais, tais como a atenção, intenção e metas. Mas como poderia estudar esses artifícios elementares da consciência de modo que fossem comprovados cientificamente? Wilhelm Wundt criou, então, o método de introspecção analítica, que consistia na auto-observação formal. Os pesquisadores treinavam os próprios cientistas para respostas definidas e específicas. Os cientistas treinados forneceriam informações para a investigação. Eles Elunio de Wundt, se estabeleceu em os Estados Unidos, onde dandou um laboratório de psicologia Evnerin em tal na Universidade de Cornell, e de dio as ideias de Wundt, a evolução de suas nesoisas beuscoidontidicaras ou alidades da teoria, utilizavam um instrumento de som em ritmo ajustado. Wundt observou em suas pesquisas, em laboratório, que ocorria um sentimento de ligeira tensão no momento de espera em que as batidas do som começassem. Em outro momento em que o som aumentava, evidenciou uma leve sensação de excitação, e, num último estágio, uma sensação de estado pleno quando cessava o som. Para isso, ele se utilizou do metrônomo, instrumento utilizado por músicos, que bate repetidas vezes de modo ajustado. 2.1.1 Bases de estudos fundamentais para o estruturalismo. Item estudo da consciência, em especial a estrutura sensorial. Item estudos introspectivos analíticos, a autoobservação. Item análise dos processos mentais em combinações e conexões em conjunto com o sistema nervoso e a eles relacionados. 2.1.2 Críticas e dificuldades do movimento estruturalista. O método de investigação não era considerado confiável, pois excluía estudos e experiências com crianças e animais, por não poderem ser treinados, assim como excluía os fenômenos complexos, como o pensamento, a linguagem, a moralidade e a anormalidade, considerados inadequados ao método. Outra crítica diz respeito ao fato dos estruturalistas serem contra a orientação aos assuntos práticos. Partindo desses limites, surgiu o movimento funcionalista, que teve como pioneiro William James, psicólogo americano, professor de filosofia e psicologia na Universidade Harvard. Tópico 2. 15. RRN 8 Sunjumabudiai de Kekgayampi. Figura 0 da, foi William James, de 1846 a 1910, opositor do estruturalismo.
James não considerava o método de introspecção analítica por julgá-lo um bloqueador e limitador para a consciência, porque o estruturalismo considerava a resposta do ser como treinada. Assim, o funcionalismo propôs que o estudo com o sujeito deveria ser visto como pessoal e imutável, uma vez que a consciência para James estava em contínua evolução no tempo. O psicólogo norte-americano também a considerava como condição de adaptação do sujeito ao meio ambiente. A posição de James influenciou o filósofo e educador John Dewey, que também se interessava por compreender os processos mentais para ajudar a condição humana a sobreviver numa realidade de mundo em perigo. Psicologia do desenvolvimento. Tópico 3 Movimentos da psicologia, behaviorismo, Gestalt e o psicanalítico. Objetivo. Item compreender os 3 últimos movimentos que ampliaram o conhecimento do comportamento humano na psicologia. 3.1 Movimento behaviorista. O movimento behaviorista foi fundado por John Watson, de 1878 a 1958. Watson se mostrou insatisfeito com o estruturalismo e o funcionalismo, pois, para ele, a consciência não podia ser testada nem reproduzida a partir da observação treinada, visto que estes tipos de testes causavam uma dependência das percepções e da maneira própria de ver, sentir e reagir de cada indivíduo. Para Watson, a única contribuição do movimento estruturalista ao método introspectivo foi a de que os estados mentais são organizados por várias unidades irredutíveis, como as cores, as sensações de calor, frio, porém este fato pouco importava para que a psicologia ganhasse o alcance de uma ciência mundial e Watson queria fazer da psicologia uma ciência respeitável como as demais. RRN 8 Sujmabudiai Dikekgai, figura 1 Jofene, o behaviorismo compreendia o sujeito como uma caixa negra, ou seja, ao nascer, ele viria como um papel em branco, sem nenhum registro, sendo necessário ser estimulado para que esse emitisse respostas educáveis aos estímulos. Esse método favoreceria as respostas esperadas, de modo que o processo de aprendizagem do sujeito se desenvolveria melhor através dos estímulos condicionados. Essa teoria se apropriou do método empírico de observação. 3.1.1 Bases de estudos fundamentais para o behaviorismo. 1. Estudo dos eventos ambientais, estímulo, sobre o comportamento, resposta. Tópico 3. D2. Experiências, aptidões, traços hereditários aspectos importantes para a investigação na aquisição da aprendizagem. 3. 4. 5. Método objetivo, ou seja, experimental observável e testado. Os psicólogos deveriam se deter com a descrição, explicação, prognóstico e controle do comportamento, aconselhamento de pais, educadores, homens de negócios e dos legisladores. Os animais devem ser investigados juntamente com o comportamento humano, pois os animais são mais fáceis de estudar e assim compreender os organismos mais complexos. A psicologia behaviorista norte-americana fundamentou-se na investigação empírica. O behaviorismo também serviu de base para o surgimento da psicologia moderna, que estudaremos no próximo tópico desta aula. 3.2 Movimento da Gestaltungsgesellschaft, surgido na Alemanha, foi contrário à psicologia norte-americana, uma vez que sua base teórica se constitui em acreditar que o sujeito é um ser racional. Daí é possível inferir a condição da razão inata, contrária ao posicionamento behaviorista que afirmava que o sujeito ao nascer era como uma caixa negra. Líderes do movimento da psicologia alemã foram Wolfgang Kohler, 1887-1967, Kurt Kofka, de 1886 a 1940, e Max Wertheimer, de 1880 a 1943. Wertheimer, ao ingressar na Universidade de Frankfurt, publicou um estudo sobre o movimento aparente, movimento que aparentemente é percebido, porém não se constitui como real, que serviu de base para o gestaltismo, como destaca Davidoff, 1983, p. 13 e 14. Ouguto do DGVTOD Goviotus CRCTGNTGRCTCCRUIEUNOICDCEGUT. Foi a demonstração provável de que o todo é diferente das partes, pois, para compreender o do NC1AM Tino de Iluem em ação, Tine, Wertheimer, de 1880 a 1943, reuniu na física os processos do desenvolvimento mental ligados à percepção do sujeito subjetivo como primeira forma de conhecimento e desenvolvimento do pensamento racional.
Assim, afirmou que o todo em si mesmo difere das partes, portanto, o que poderia ser modificado na resposta a ser investigada e analisada pelo próprio observador seria dado através da razão inata na descoberta da realidade real, deixando de ser apenas um conhecimento empírico. Para o psicólogo, a percepção da forma ou estrutura não é aprendida, é inata e deriva da nossa estrutura fisiológica. Tal posicionamento opunha-se à perspectiva behaviorista. Psicologia, bases de fundamentação para o movimento aparente da psicologia Gestalt. 1. 2. Acontece quando as pessoas interpretam dados sensoriais, ou seja, elas dão significados às coisas a partir de uma experiência subjetiva. O que compreende uma percepção inicial emitida como solução frente a um problema ou pensamento. Os psicólogos deveriam estudar as experiências subjetivas conscientes no sujeito através do método de introspecção informal na qual as pessoas relatavam o que viam. Observar-se que a percepção pode ou não constituir fatos reais, daí pode-se provocar interpretações do pensamento a partir do sujeito que as observa, considerando uma série de fatores da razão, do modo de perceber, sentir, ver e pensar. Eontinuktgou, Osilkdikt, CFCNCTODGOGO Tudou Dessergtegrão, Dio. Como sobre as contribuições desses estudos para a aprendizagem que naturalmente ocorre durante o processo do desenvolvimento e aprendizagem humana. Por ora, é importante enfatizar que aos gestaltistas afirmavam que as experiências do sujeito trazem em si uma totalidade de estruturas, enquanto os behavioristas afirmavam que as experiências adquiridas ou o meio empírico de observação do sujeito asseguram um conhecimento de aprendizagem. É importante, ainda, lembrar que experiências complexas em elementos simples, na obsessão do comportamento observável, também objetivo do movimento behaviorista. 3.3 Movimento psicanalítico, a teoria da psicanálise. O movimento psicanalítico teve como precursor Sigmund Freud, de 1856 a 1939, austríaco e médico, que se deteve a estudar os problemas do sistema nervoso, em especial as neuroses ou desordens do comportamento humano causados pela ansiedade excessiva, histeria, pois o que há em excesso são problemas geradores de depressões. Freud, ao teorizar seus conhecimentos clínicos da psicanálise, não buscou se assemelhar nem influenciar a psicologia, o seu principal objetivo era tratar dos sofrimentos das pessoas, pois, em sua época, os especialistas da saúde não entendiam nem sabiam como tratar dos problemas de neuroses que se evidenciavam na população. Um dos métodos adotados, tanto pelos médicos como por Freud, para os problemas de desordem humana foi a hipnose. Esse método não obteve muito sucesso, o que levou o jovem médico a se questionar quanto ao real problema apresentado em seus pacientes. RRN 8, figura 2 Freud criou o método de associação livre. Nesse método, o paciente era convidado a deitar num divã e estimulado a falar o que lhe viesse à mente. Diante dessa situação, o médico analisava tudo o que fora dito pelo paciente, temores, desejos, conflitos, pensamentos, lembranças, sonhos, ou seja, o que está muito além do consciente, com o objetivo de trabalhar no indivíduo os focos problemáticos por ele não conscientes. Seu trabalho consiste, portanto, em trazer à consciência do paciente aquilo que estava encoberto pelo inconsciente. Bases gerais de fundamentação da psicanálise. Item: o estudo das leis e determinantes da personalidade, normal ou anormal, é fundamental à elaboração de métodos de tratamento. Item: as causas do inconsciente, na ordem dos conflitos e frustrações, são relevantes ao bem-estar da personalidade e devem ser trazidas à consciência. Item: é na primeira infância que a personalidade é formada, portanto trazer à consciência as lembranças desse período é de fundamental importância para o tratamento das desordens humanas. O estudo da personalidade deve considerar o contexto de um relacionamento íntimo e longo do paciente com o terapeuta, no curso dessa associação, para que o terapeuta possa analisar e interpretar o material coletado e observar o comportamento do paciente. A psicanálise revolucionou o tratamento dos problemas relacionados às desordens humanas. Esse movimento despertou interesse na psicologia, o que gerou interesse nos psicólogos que passaram a considerar a motivação inconsciente no tratamento do comportamento anormal e do desenvolvimento infantil na construção da personalidade.
Até aqui, podemos considerar que as bases desses movimentos firmarão o alicerce da psicologia como ciência. Por meios das pesquisas, o movimento behaviorista investiga o comportamento dos seres humanos e dos animais, pois acredita que o comportamento pode ser moldado por meio dos estímulos, que são emitidos pelo observador, e das respostas, que são dadas pelo sujeito, enquanto a Gestalt, movimento oposto ao behaviorismo, compreende que o sujeito é um ser racional e que se apropria das próprias percepções para conhecer o mundo. Já o movimento psicanalítico se diferencia nas investigações por abordar aspectos da personalidade do comportamento normal e anormal do sujeito. No próximo tópico, estudaremos quais desses movimentos foram importantes para a psicologia moderna. Psicologia. Tópico 4. Psicologia moderna. Objetivo. Item: compreender as mudanças da psicologia no processo histórico a partir da fundamentação dos movimentos anteriores. Quais os movimentos que a psicologia moderna tem se utilizado para o melhoramento de sua atuação? Inicialmente, os psicólogos modernos têm buscado, nos movimentos anteriores, estudos dos comportamentos possíveis e a serem permanecidos no que possam contribuir para a prática da psicologia atual. Atualmente, muitos cientistas do comportamento humano se identificam com os seguintes movimentos: psicanalítico, neobehaviorismo, antes-behaviorista, psicologia humanística e cognitivista. Dos movimentos anteriores psicanalítico e behaviorista verificaremos o que permanece e o que foi inovado, bem como o que foi incorporado ao estágio atual da psicologia moderna e contemporânea. E aspectos relevantes a serem considerados no trabalho da psicanálise: personalidade anormal e normal com base na primeira infância durante a formação inicial da personalidade humana e o inconsciente como fonte de importância para o tratamento dos transtornos do comportamento anormal em ajuste do comportamento normal. 2. Se mais simples, permaneceu a investigação dos estímulos e respostas pertinentes à aprendizagem. Em seu objeto de estudo, conservaram-se os fenômenos complexos os quais não podem ser observados diretamente, tais como o amor, a atenção, a confiança e a personalidade. Sua característica principal é o método de fazer perguntas claras e bem definidas em sua investigação com o sujeito, ou seja, em Tópico 4, 21. Aula 1. 3. Puel no Initiative Cultiu no 80 Getguel Ortinécio. 3. Se tratar comportamentos simples e complexos no ser humano. No estudo com animais, tinha como finalidade a aplicação dos resultados para se alcançar o bem-estar do comportamento do organismo. 3. Puel no Initiative Cultiu no 80 Getguel Ortinécio. Pesquisadores: Alaric Nisse, Vilelion Erst e Elizabeth Spelke. Os cognitivistas se pronunciavam de modo evidente e reservado nas pesquisas quanto às atividades mentais, contrários ao movimento behaviorista tradicional. Eles acreditavam que os psicólogos tinham que entender o que se passava dentro do sujeito diferentemente da crença da caixa negra considerada pelo behaviorismo como processo de entrada, através do estímulo dado ao sujeito, e saída, pela resposta do sujeito. Sukdugutionkdu. Tudo, sepuieu no equio initiv que o dictortic dejecniu no rontou. Ou ian render nouco mais sobre a psicoelagia. Kageni e Tita, de vista do behaviorismo, da Gestalt e do funcionalismo. Os psicólogos cognitivistas acreditavam que deveriam estudar os processos mentais, tais como o pensamento, percepção, memória, atenção, linguagem, priorizavam a apreensão da aprendizagem como conhecimento em paralelo à vida diária do sujeito, consideravam que o método de introspecção informal era favorável ao desenvolvimento da intuição, adotaram o método objetivo para a confirmação das impressões. 4. Os humanistas consideravam a situação do respeito pessoal, da experiência humana subjetiva e dos problemas humanos. Possuíam explicações plausíveis para as ações do sujeito, tais como as responsabilidades pessoais, autorrealização, criatividade, valores, espontaneidade. A finalidade deveria estar voltada ao serviço e enriquecimento da vida. O conhecimento fora considerado secundário. Psicologia do e a investigação da consciência intuitiva foi a característica desse movimento. A base de estudo foi a de considerar e aceitar todos os procedimentos objetivos, a introspecção informal, estudo de caso e análise literária.
V. Psicologia social possui uma nova maneira de abordar questões atuais e antigas. Seu foco compreende uma abertura maior para trabalhar com posições divergentes e possibilitar uma maior análise de modo a contribuir para a discussão nas pesquisas epistemológicas sobre o conhecimento humano. A psicologia social surgiu na década de 80 e tem como objetivo estudar o comportamento do homem quando se encontra em interação com seus semelhantes. Nela, coexistem duas direções de investigação, como ciência natural, compreendendo o comportamento regulado por mecanismos casuais internos de observação empírica alcançada por método hipotético-dedutivo, a outra com rigor empírico do método de experimentação, ou seja, comprovados os resultados por meio de testes. Pelo que vimos, podemos concluir que uma ciência é considerada por sua produção científica e que sua renovação não abandona suas bases, mas se apropria delas para avançar e renovar-se conforme as necessidades de seu tempo. Durante nosso estudo, observamos que os movimentos que permaneceram na nova psicologia e que também se renovaram foram o neobehaviorismo e a psicanálise. Houve, por outro lado, acréscimo de novas bases, como a psicologia humanística, a cognitiva e o campo voltado para as pesquisas compreendidas no âmbito da psicologia social. Tópico 4. 23. Aula 2 Fases do desenvolvimento humano.